Olá, esses daqui são os dois modelos de calcador para fazer o ponto tipo overlock. Esse modelo aqui menor é a sapata para fazer o ponto tipo overlock sem o recurso de corte. Já esse outro calcador também é para fazer o ponto tipo overlock, mas ele já tem um recurso para fazer o corte de tecido. Então, ao mesmo tempo que ele já faz o acabamento tipo overlock em máquinas de costura linha doméstica, ele também já tem um recurso para fazer o corte, o refilamento do tecido. Um pequeno detalhe que já é possível verificar uma sapata e um calcador com um recurso para fazer o ponto de acabamento overlock é que ela já possui esta unha para formar um ponto com maior elasticidade nas costuras, principalmente em tecidos elásticos e flexíveis. O mesmo detalhe já está presente também neste calcador com corte para fazer o ponto tipo overlock. Então os dois modelos já possuem esta unha para obter um resultado bastante próximo ao ponto overlock. Essa daqui é a sapata de uso geral. Observe que nesse modelo de sapata já não temos aqui a unha no ponto central, comparado com a sapata de uso geral. Já é possível verificar a diferença nesse pequeno detalhe. Já vi alguns vídeos aqui no YouTube de algumas pessoas até ensinando a fazer o ponto tipo overlock usando esta sapata de uso geral. Até é possível, mas com essa sapata com a unha central, o resultado da costura terá maior flexibilidade. É um pequeno detalhe que faz total diferença no resultado final do seu trabalho de costura. Outro detalhe importante é que essas sapatas é necessário esse tipo de haste, troca rápida moderna, para que seja feito o encaixe correto. Então, para quem já possui máquinas de costura, principalmente da linha Singer, com haste de encaixe estreita, é necessário fazer a substituição para utilizar esse tipo de sapata ponto tipo overlock. Já esse modelo de calcador ponto tipo overlock com corte, ele já acompanha a haste de encaixe para fixar este calcador. Então, nesse caso, já não é necessário utilizar a haste troca rápida para utilizar este calcador ponto tipo overlock com corte. É bastante comum algumas pessoas comprar esse modelo de calcador e comentar aqui no canal que acabam não conseguindo utilizar por questões onde ocorre a quebra da agulha, e esse tipo de sintoma é bastante comum por conta da regulagem da largura do zigue-zague. Caso não seja feito corretamente, a agulha realmente acaba batendo na unha, ocasionando a quebra da agulha. Esses dois modelos de calcadores para fazer o ponto tipo overlock, já fiz alguns vídeos aqui no canal demonstrando ele em vários modelos de máquina de costura. Hoje vou fazer uma pequena explicação com relação a esse modelo aqui do calcador ponto tipo overlock com corte na máquina Singer Facilita 43. Essa daqui então é a máquina Singer Facilita 43, modelo 2343C. Essa máquina aqui é um modelo da Singer bastante resistente, já fora de linha. A Singer já não produz mais essa máquina, mas para quem possui, é uma excelente opção de máquina de costura para fazer diversos tipos de trabalho. Essa máquina Singer Facilita 43 tem a mesma resistência do modelo Singer 242, 247, só que o grande diferencial desse modelo é que essa máquina aqui tem um recurso na tampa superior para fazer trocas de disco, fazer todos esses tipos de pontos, listado aqui nessa tampa superior. E o outro detalhe é que já possui também este caseador de 4 passos. Então, uma excelente máquina de costura para diversos tipos de trabalhos, tanto tecidos finos, médios e grossos. Vou fazer aqui uma pequena explicação do uso desse calcador ponto tipo overlock com corte na Singer Facilita 43. Primeiro detalhe aqui para instalar esse calcador de overlock com corte é remover este calcador com haste totalmente. Aqui esse braço do calcador já encaixado aqui na parte do prendedor de agulha e a parte da haste já encaixada corretamente também na barra do calcador, e já pode ir fixando esse parafuso para que o calcador fique corretamente fixado e instalado. Pronto, procedimento de instalação concluído. Movimente o volante da máquina manualmente desta forma para verificar que o procedimento de instalação está realmente correto e não houve nenhum tipo de travamento na sua máquina de costura. Caso perceba alguma diferença no momento da instalação, remova todo o conjunto do calcador e comece o procedimento novamente. Processo de instalação concluído. Agora retornar a agulha ao prendedor de agulha desta forma. Aperte esse parafuso e confirme que a agulha ficou realmente instalada no prendedor de agulha. Próximo passo agora, acionar esta alavanca da largura do zigue-zague no ajuste máximo.
Essa recomendação vale tanto para o calcador de overlock com corte, como a sapata para acabamento sem corte. Outro detalhe também importante é que para utilizar sapata de acabamento e fazer um ponto chuleado tipo overlock, o comprimento do ponto normalmente fica entre 1,5 a 1 milímetro. Em alguns casos, para um chuleio e um ponto mais fechado, podemos chegar até o ajuste de 0,5. Esse ajuste pode ter pequenas variações por conta do tipo do tecido e a espessura. Começar meu teste inicial, comprimento 1,5. O próximo passo agora, antes de iniciar a costura, é movimentar novamente o volante manualmente e ter certeza que essa agulha não venha a bater na unha desse calcador sapata ponto tipo overlock. Então aqui já é o grande detalhe com relação a algumas pessoas que comentam que a agulha ficou batendo e quebrando quando foi tentar utilizar esse calcador. Aqui já estou com um zigue-zague na largura máxima, movimentando o volante manualmente e já verifiquei que a agulha passa nos cantos direito e esquerdo sem bater na unha central dessa sapata do calcador. Observe agora que vou retornar a alavanca para o ponto costura reta e se eu tentar aqui descer a agulha, ela vai bater exatamente em cima da unha, levando à quebra da agulha e até danificando o calcador. Então este é o teste fundamental e o ponto inicial para começar a utilizar essa sapata de ponto tipo overlock. Tudo confirmado. Agora passar a linha até a agulha e começar a costurar. Observe que movimentando o volante manualmente, esta lâmina aqui tem essa movimentação para fazer o corte do tecido. Posicionando o tecido aqui desta forma, não haverá o processo de corte. Já se colocar o tecido um pouco para o canto direito, desta forma, ele já vai começar a fazer o corte exatamente neste ponto aqui, que é a parte onde a faca desce. Uma pequena recomendação do próprio fabricante do calcador: quando for fazer o processo de corte, já iniciar aproximadamente uns 2 centímetros no corte da peça, desta forma como fiz aqui, levanta o calcador e já encaixa o tecido desta forma, abaixo da sapata, até que essa parte aqui do tecido, essa ponta aqui, chegue aproximadamente abaixo da unha, que é o ponto inicial da costura. É uma dica interessante que vai ajudar bastante para quem estiver utilizando essa sapata de calcador tipo overlock com corte. Posicionado o tecido, abaixe a alavanca, já confirme se a linha realmente está passada corretamente até a agulha, faça alguns pontinhos manuais desta forma. Estando tudo confirmado, agora é só acionar o pedal controlador do motor. Observe então aqui que enquanto estou costurando, uma parte do tecido está sendo cortada aqui no canto direito, da mesma forma que é feito numa máquina overlock. Esse daqui então é o resultado da costura ponto tipo overlock, usando esse calcador com corte. Tem relação com o comprimento do ponto, que comentei. Esse teste aqui foi feito com comprimento 1,5. Fazer mais um teste agora utilizando o comprimento 1 milímetro. Já fiz o ajuste do comprimento de ponto para 1 milímetro. Já fiz o corte inicial aqui para encaixar abaixo da sapata. Pronto, agora é só acionar o pedal do motor e começar a costurar. Esse aqui então é o resultado do calcador overlock com ajuste de 1 milímetro, comprimento de ponto, na Singer Facilita 43. Seguindo esses passos que comentei aqui, é possível fazer esse acabamento de ponto tipo overlock, tanto com a sapata de corte, como a sapata apenas de acabamento sem o corte, sendo que o resultado é o mesmo. O detalhe é apenas que um modelo vai fazer o refilamento, o corte no canto do tecido, e o outro apenas o acabamento. Coloquei a sapata aqui, acabamento tipo overlock, sem o corte, só para fazer uma pequena demonstração e já finalizar aqui essa explicação. Nesse caso agora é só posicionar o tecido já abaixo da unha, fazer alguns pontos iniciais aqui e já começar a costurar.
Bom, então esse daqui é o resultado já do acabamento tipo overlock, usando apenas a sapata sem o recurso de corte. O resultado da costura é praticamente semelhante, então a escolha apenas com relação a um modelo ou outro está na questão de ter o recurso de corte ou não. Essa então foi a explicação de como utilizar corretamente os calcadores para fazer o ponto tipo overlock na máquina Singer Facilita 43. Obrigado e até a próxima videoaula.